Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje iremos analisar a Marina Silva na entrevista para o Roda Viva em junho de 2016. É notório e sabido que Marina Silva fica em cima do muro, todo mundo conhece ela por ser um sabão. Agora, assistindo a entrevista do Roda Viva, dá para entender porque todo mundo fala isso dela. Não é só o que sai nos jornais, mas a própria entrevista, ela respondendo as perguntas, ou não, no caso, é muito marcante. E, aliás, toda vez que eu faço uma análise de algum político sendo entrevistado, eu fico surpresa como que eles não respondem as perguntas e saem pela tangente. Queria eu ter esse dom, porque é fantástico. Então, assim, o que a gente vê na entrevista de Marina Silva, que ela raramente apresenta indícios de mentira, porque ela não responde as perguntas. Mas nós conseguimos perceber alguns momentos de estresse e outras coisas interessantes. Então é isso que eu vou discutir aqui nesse episódio. Mas, de novo, vale a pena ouvir as perguntas e depois ouvir as respostas, porque uma coisa muitas vezes não tem nada a ver com a outra. Então vamos contextualizar a entrevista. Ela foi realizada pré-impeachment, mas após o afastamento da presidente Dilma. Também isso daí foi antes das eleições municipais, então ainda havia uma discussão das grandes cidades de São Paulo, quais seriam os candidatos e como que seriam as eleições. Como a entrevista era pré-impeachment, a ex-senadora se mostrou incomodada quando o jornalista disse que o seu posicionamento sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff era errático. Eu queria que a senhora explicasse a sua posição a respeito desse processo todo que a gente está vivendo, impeachment e as outras alternativas que se apresentam. Porque foi um pouco errática a sua posição a respeito do impeachment. A senhora começou dizendo que ele era uma possibilidade ruim, depois acabou dizendo que sim, era uma boa ideia. E a senhora tem dito muitas vezes também que gostaria de ver o TSE resolver a questão com rapidez. Então, qual a sua posição sobre impeachment e como a senhora gostaria que fosse o desfecho desse processo dado pelas nossas regras, não desse novo ativismo que a senhora está falando? Como se sabe, na época do impedimento, Marina Silva ficou em cima do muro, soltando várias declarações desnecessárias e contraditórias. Veja que quando colocada contra a parede em relação a seu posicionamento, ela vira os olhos e dá um sorriso unilateral. A virada de olhos pode ser chamada de uma dispensa impaciente. Marina Silva adoraria dispensar o jornalista e qualquer outra pessoa que realize essa pergunta, porque ela não tem paciência para responder. Ela não quer ser perguntada, ela acha uma pergunta desnecessária. Colaborando com isso, o seu sorriso é unilateral. Veja que é mais preponderante de um lado, indicando desprezo pela pergunta que foi feita. Então, não, Marina não gosta de ser informada que é um sabão. Em momento posterior, quando perguntada se teria intenção de se candidatar caso houvesse a cassação da chapa em 2016, ela coloca a língua para fora. Quer ser candidata ou não, mas caso houvesse uma solução rápida para esse dilema político e se apresentasse uma eleição agora em comecinho de 2017, a senhora se candidataria? O prazo é curto, então a senhora tem que ter uma ideia do que faria. Ninguém nesse momento pode se colocar na fila de candidato. Uma expressão que indica que a pessoa foi pega com a boca na botija. No caso, ela provavelmente tinha essa intenção, mas como politicamente não poderia se colocar como candidata neste momento, deu uma enrolada e escapou pela tangente, sem ser obrigada a responder diretamente a pergunta e a mentir. Ainda em momento posterior, Marina Silva é questionada acerca da existência de recuo programático durante sua campanha. Para quem não se lembra, ela lançou um programa de campanha que incluía o apoio ao casamento gay. E aí teve uns tweets do Silas Malafaia e em menos de 24 horas, Marina Silva retirou esse texto do ar. Antes disso, também, teve um recuo programático em relação
ao partido, que é uma coisa que foi muito importante. Então eu queria saber, houve isso, naqueles 15 dias finais para o primeiro turno, houve um certo abatimento, que era uma percepção, pelo menos das pessoas que cobriam política e das pessoas que participavam ali mais diretamente da campanha? Em primeiro lugar, não teve recuo programático. Em relação aos gays, em relação ao programa inicial, não sim, teve recuo programático. O que aconteceu, nós fizemos... No momento que essa pergunta é feita, Marina mostra arrependimento, com lábios esticados e uma forma de sorriso, em que as pontas dos lábios estão direcionadas para o lado e não para cima. Ela também coloca a língua para fora, numa acepção de não gostar do assunto. Colocar a língua para fora pode indicar tanto que uma pessoa foi pega com a boca na botija, como eu já disse anteriormente, e isso ocorre também quando ela coloca a língua para fora e morde a língua, ou quando algo é desagradável, como uma mentira. Então, muitas pessoas que mentem, elas colocam a língua para fora porque elas não gostam de estar mentindo. Ademais, não só é desagradável, mas é interessante notar que a pergunta que foi feita utilizou a expressão recuo programático. E nas respostas, Marina Silva repete a mesma expressão, recuo programático ou recuo, sem se referir à mudança no programa de campanha de outra forma. Pessoas que estão mentindo, em geral, têm dificuldade de utilizar um vocabulário mais amplo, por isso repetem as mesmas palavras da pergunta. Então, pela linguagem corporal, nós podemos dizer que houve sim um recuo programático, e isso realmente foi relevante para sua campanha. Tanto foi que Marina Silva se sente incomodada com o assunto. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal para acompanhar mais análises e comente qual vídeo você gostaria de ver analisado. E vejo vocês na próxima!